Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, e é com você que eu tenho um orgulho de partilhar, certo? Todo esse prazer que é estar num projeto tão grandioso como é esse querido Tô É Nem Aí. Eu não gravo esse vídeo nesse momento para lhe convidar a conhecer o nosso projeto, porque ele já se tornou conhecido pelo Brasil inteiro. Quero agradecer principalmente ao público de Sobral, que foi recentemente muito receptivo com o nosso primeiro aulão presencial, lotação total, certo? Um feedback muito positivo nas redes sociais e em homenagem principalmente ao público desse aulão, eu gravo aqui a resolução de uma questão que lá nós tivemos que ser um pouco apressados, tá ok? Nós vamos falar da Organização das Nações Unidas neste vídeo. Nós vamos falar do papel dela, ONU, nos tempos atuais. Newton, como assim? Vale a pena lembrar que a ONU é fruto do fim da Segunda Guerra Mundial. Lá por volta de 24 de outubro de 1945, a instituição passava a ser o que outrora era a Liga das Nações, só que com a magnitude, diria eu, muito maior. Um órgão supranacional que tem a finalidade de manter a paz no planeta, que tem a finalidade de promover o desenvolvimento entre os povos e que principalmente deve respeitar a sua autodeterminação, certo? A ONU, ela não tem que aplicar um universalismo que terá uma espécie de receita para a paz. Ela deve promover a paz entendendo a peculiaridade cultural, principalmente, de cada povo, seja ele instalado em qualquer parte do planeta, América, Ásia, Oceania, Europa, enfim, tá ok? Eu começo a nossa parte mais pesada da aula lhe apresentando aqui o site da ONU BR, da ONU Brasil, tá ok? Basta você jogar no Google, procura lá ONU BR, que você vai diretamente para ele, certo? Caso não, você vai para www.onu.gov, que você vai encontrar o site da ONU Brasil, tá ok? E eu lhe chamo a atenção por uma coisa que é até certo ponto simples, mas que pode fazer uma certa diferença. No próprio site da ONU, nós temos o quê? Aqui, ó, em Dia Internacional, ONU pede fim da violência contra as meninas. Pronto, uma notícia que não necessariamente está ligada a uma guerra entre dois países ou a uma guerra civil ocorrendo em um país signatário desta organização. Não, não. Olha uma outra notícia. O Brasil destina 150 mil dólares para projeto da FAO, Organização das Nações Unidas, para Alimentação e Agricultura, de apoio à agricultura familiar. Lhe chama a atenção o fato do diretor da FAO ser latino-americano, ser brasileiro, um indivíduo chamado José Graziano, que participou inclusive da montagem daquilo que seria o programa Fome Zero, no início do governo Lula, né? Lá por volta do ano de 2003, 1º de janeiro de 2003, tendo em vista que Lula foi eleito em 2002. Então, Newton quer dizer que não só de ações belicosas, não só de intervenções militares, vive a Organização das Nações Unidas, não mesmo. Ação social, cultural, educacional, em prol do desenvolvimento de alguns setores, como você mesmo vê, alimentação. Essa é a função da ONU. Essa é uma das formas que essa ONU encontra de encontrar a tão almejada paz. Vamos começar aqui a falar de dois setores da ONU que chamam bastante a nossa atenção no momento das provas. Tem caído muito em questões de atualidade de um outro nível, para concursos públicos, o que não quer dizer que não pode ser cobrado também pelo seu vestibular tradicional, que está cada vez mais contextualizado pela sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o grande foco aqui do Tô É Nem Aí, note pelo nome, tentando fazer com que essa prova ela seja desmistificada a você, tá ok? Eu quero que você saiba que essa Organização das Nações Unidas hoje conta com 193 signatários, com 193 países membros, né? E chama a atenção para um recém
observador, ou seja, um não membro, que é a Palestina, que gera toda uma polêmica sobre o fato de ser ou não um Estado com soberania, governo, população e território. Inclusive, recentemente, o próprio site, o Google, o maior site de busca do mundo, acabou, querendo ou não, certo, dando uma forcinha nessa Palestina-Estado, quando colocou em suas buscas a Palestina como se fosse um Estado já, embora haja toda uma discussão em torno dela. 193. Esses 193 signatários, esses 193 países membros, Estados membros, eles fazem parte daquilo que é o órgão mais abrangente de dentro dessa Organização das Nações Unidas. O órgão que você conhece como Assembleia Geral. Quero que você também recorde que ao fim da Segunda Guerra Mundial, outras instituições foram criadas. Então a ONU surgiu nesse contexto de reconstrução, que marcava o fim daquele período belicoso direto, que é a Segunda Guerra em 45, e o início de uma guerra muito mais psicológica, de maior tensão, inclusive nuclear, que é aquilo que você chama de Guerra Fria, lá por volta do ano de 1945 até o ano de 1991, com aqueles polos antagônicos. De um lado o modelo capitalista, representado pelos Estados Unidos, do outro o modelo, socialista, ou próximo disso, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembre que naquele período, mais precisamente no ano anterior, 1944, era criado, através da Conferência de Bretton Woods, que eu já vi o professor Ítalo Trigueiro falando aqui com vocês, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Lembrando que Fundo Monetário Internacional e Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento chamam bem atenção até para um tempo presente. Há um grupo, o BRICS, recentemente criou um seu banco de desenvolvimento, o projeto vai mais à frente agora desse banco de desenvolvimento e seu arranjo contingente de reserva, que seriam outras duas instituições que funcionariam de forma similar às que eu citei anteriormente, no caso FMI e o Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Além dessas informações, eu quero que você note que eu encontro aqui também no site da ONU uma referência aos vencedores do Nobel, ou Nobel da Paz, certo? Do ano de 2014. Uma paquistanesa, a Malala, e um indiano. Newton, eu chamo a atenção principalmente para a Malala. Por qual motivo? Ela é aquela moça paquistanesa que foi, querendo ou não, vítima de um atentado. Newton, que atentado foi esse? Luta pela educação das mulheres na região do Paquistão, que era controlada pela milícia talibã e acabou sendo baleada. Passou por um intenso processo de recuperação em sua saúde, já havia ganho um prêmio no ano de 2013, dado pelo Parlamento Europeu, e agora se tornou Nobel da Paz. Mas lembre que esse Nobel é bastante polêmico. Por qual motivo? É um Nobel que já premiou, no ano de 2009, o Obama, mesmo estando inteiramente metido em dois conflitos, um dos quais os conflitos quais começaram no governo anterior, o de George W. Bush, 2001 contra o Afeganistão, 2003 contra o Iraque, Iraque esse que hoje, junto com a Síria, sofre aqueles problemas de pressão por conta da formação daquilo que é chamado Estado Islâmico. Mas a gente já viajou demais, vamos voltar para a ONU. 193 países participando daquilo que nós conhecemos como, vamos lá, Assembleia Geral. Newton. O que é essa Assembleia Geral da ONU? A Assembleia Geral é aquele órgão que reúne todos os signatários. Se reúne pelo menos uma vez anualmente, quase sempre entre setembro e outubro. Inclusive, nesse ano, a fala da presidente Dilma Rousseff, ela acabou gerando um certo problema, você lembra? Uma certa polêmica, quando falou de diálogo com o Estado Islâmico, o mesmo Estado Islâmico que degola jornalistas e fuzila ativistas dos direitos humanos. Lembrando a você que o Brasil é o país que recebe o privilégio de abrir as reuniões promovidas anualmente pela Assembleia Geral, por conta de todo o contexto de boa participação do Brasil dentro da Organização das Nações Unidas. Lembre-se
que esse contexto de boa participação não necessariamente sempre se dá de forma positiva. O Brasil é acusado de mudar a sua opinião muito facilmente e de ficar em cima do muro em algumas questões consideradas no mínimo polêmicas mundo afora, como foi recentemente o caso sírio, o caso líbio, mas se você resgatar aí um passado um pouco mais distante, próximo à fundação da organização, que no caso é a ONU, você vai ver que é já talvez um hábito recorrente da diplomacia brasileira. Assembleia Geral. Quando eu necessito da aprovação de assuntos dentro da Assembleia Geral, eu posso ter uma aprovação por 1/3 dos Estados-membros ou por 2/3, desde que envolva um conflito. Mas eu quero que você lembre também, aquilo que envolve conflito deve ser tratado pelo órgão da ONU que tem capacidade de intervir militarmente, de autorizar a intervenção militar. Newton, que órgão é esse? Vem aqui comigo. Eu tenho aqui uma figura retirada da internet. Se alguém sabe a autoria, gostaria muito que me falasse, porque eu não encontrei referência sobre quem a criou, mas eu queria parabenizá-lo. Eu tenho aqui, eu não sei se você notou, né, o símbolo da ONU e em volta uma espécie de plenário, uma espécie de mesa, uma espécie de conjunto de cadeiras para uma reunião, né? Newton, conte quantas cadeiras tem. Eu não preciso, tem 15. Por qual motivo? Eu aqui brincarei com esse infográfico, com essa imagem, para tentar lhe mostrar o que é aquilo que eu chamo de Conselho de Segurança da ONU. É o órgão mais representativo? Não. O Conselho de Segurança da ONU é aquele que tem a capacidade de autorizar uma intervenção militar. Newton, são quantos países? Por isso que eu disse que eu não precisei contar. São 15 países. Newton, os 15 países são simetricamente divididos com relação ao seu poderio, à sua capacidade decisória? Eu diria que não, porque eu tenho aqui 5 países, geralmente as pessoas, né, dizem que o Conselho de Segurança da ONU ele tem só 5 países, porque é desses 5 que geralmente as pessoas se lembram, né? Mas não são só 5. Eu tenho 5 países que têm determinadas características específicas e tenho 10 que têm características diferenciadas. Esses 5 países aqui, eu vou chamar de permanentes. E esses 10 países aqui, eu vou chamar de rotativos. Eu começarei pelos rotativos. Os rotativos, Newton, eles passam quantos anos por lá? 2 anos. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você concorda que se por acaso nós tivermos a troca de rotativos do ano de 2014 para 2015, comecemos 2015 com novos rotativos, nós só teremos uma nova troca de 2017 para 2018, ele fica lá 2015, 2016, no fim de 2016 para 2017, 2016 para 2017, nós teremos uma nova troca. É assim? Não. Por qual motivo? Esses 10 países não são trocados de uma vez. Eu troco 5 em um ano, aqueles 5 se tornarão veteranos com um ano de participação, e trocarei os outros 5 que não foram trocados anteriormente por 5 novos, os novatos. E assim vou seguindo. Troco 5 num ano, 5 no outro, 5 em um ano, 5 no outro. É muito parecido, pessoal, com o que nós temos aqui numa eleição para o Senado Federal. Nós temos 81 senadores. Mas se você pegar, por exemplo, o ano de 2014, essas eleições que recentemente você foi às urnas, você vai ver que você votou apenas em um senador por estado, mas o do Distrito Federal. 26 estados, mas o Distrito Federal, 27 senadores. Eu não troquei os 81. Eu troquei 1/3 do Senado Federal. Mas se você não era muito novo e também votou no ano de 2010, deve lembrar que você escolheu 2 senadores. Então, 2 senadores de 26 estados mais do Distrito Federal são 54. Eu tenho senadores com mandato de 8 anos, mas cuja casa, no caso Senado Federal, sofre alteração de 4 em 4 anos. Eu tenho um conselho rotativo com 10 representantes, que passam 2 anos por lá, mas que sofre alteração anualmente. Entendeu a analogia? Perfeito. Newton, como é que eu escolho esses rotativos? A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que eles têm que ter uma contribuição para a paz.
E essa contribuição para a paz, ela também vem acrescida de um referencial geográfico. O Conselho de Segurança Rotativo da ONU, ele é criado para mostrar que esse órgão que é tão restrito, ele tem uma representatividade maior do que o que realmente tem. Como assim? Pegue, nota que as cores aqui estão diferenciadas, né? Eu tenho aqui, essa primeira fileira, 5 cadeirinhas. Eu não sei de qual cor essas cadeirinhas estão aparecendo a você, mas aqui elas me parecem um tom mais avermelhado. Newton, quem seriam? Seriam os membros permanentes, tá ok? Os 5 membros permanentes não são rotativos, não há período de permanência por lá, até porque o próprio nome já diz, são permanentes e tem um poderzinho todo especial. Já já eu falo desse poder, tá ok? Agora, em azul, o que é que eu tenho aqui em azul para compor os 15? Eu tenho aqui 2 membros da América Latina e Caribe. E chamo a atenção para um dos membros da América Latina que lá esteve várias vezes. Quem? O Brasil. Já esteve lá por 10 vezes. É por isso que o Brasil, ele hoje pleiteia algo maior dentro da ONU e pleiteia baseado na sua experiência dentro do Conselho de Segurança, tá ok? Então agora, vamos para as cadeiras verdinhas. E o que é que eu tenho aqui? Europa Ocidental e outros, que pode ser inclusive a Oceania. Quase sempre aqui, muitas vezes eu tenho um país bem conhecido, certo? Já que os países da Europa Ocidental são países bem conhecidos. Mas nota, eu traço essa linha, para cima são permanentes, para baixo, pessoal, todos os representantes que eu lhe falar serão rotativos, tá ok? Aí agora tem umas cadeirinhas de cor um pouco mais voltadas para o rosa, né? Homem só vê rosa, não conhece violeta, lilás, essas coisas não, tá ok? Newton, viriam de onde? Não sei se você notou, mas eu tenho bem aqui também, ó, uma cadeirinha meio rosa, assim, entre o rosa e o laranja. Por qual motivo? Porque eu vou falar aqui dos membros africanos. Podem ser 2 ou podem ser 3, tá ok? Massa. Newton, e as cadeirinhas laranjas, elas vêm de onde? Elas vêm da Ásia. Então eu posso ter também, ora, ou 2 asiáticos ou 3 asiáticos, oscilando junto com os africanos. E para encerrar, a cadeirinha amarela, que tem um pouco a ver com essa tal de Europa Ocidental, certo? É o leste europeu. Hoje nós falamos, inclusive, né, muito desse leste europeu por conta da tensão tão maravilhosamente explicada pelo professor Rafael Moreira, quando ele falou de Ucrânia, tá ok? Newton. Então quer dizer que eu tenho 5 permanentes e 10 rotativos, e você falou que esses membros permanentes têm um poder todo especial. Retira aqui grande parte do que eu coloquei ou do que eu rabisquei, e a gente vai deixar aqui só os permanentes. Quem são esses permanentes? Vamos colocar aqui. Estados Unidos, França, Reino Unido. Lembre do processo separatista que o Reino Unido ia vivendo há pouco tempo, a Escócia e seu referendo, que não resultou em separação. Atualmente eu tenho a Rússia, né? Vladimir Putin, incisivo, outrora União Soviética, né? E eu tenho a China, a menina rebelde China, tá ok? Esses são os 1, 2, 3, 4, 5 membros do Conselho de Segurança Permanente. Qual é o grande poder que eles têm? Eles têm o poder de veto. Eu preciso de quantos votos para tomar uma decisão dentro do Conselho de Segurança da ONU? 9. Não são só 5. Muitas pessoas acham que sim. Mas eu não posso deixar de ter o voto desses 5. Porque um voto contrário desses 5, ou seja, um não, já configuraria o uso do poder de veto, interrompendo aquilo que poderia ser uma intervenção militar. Tá ok? Pessoal, hoje em dia, esse Conselho de Segurança, ele sofre certa pressão, porque a ONU sofre certa pressão.
Você acredita que a ONU ela é muito melhor para solucionar questões de caráter social, questões de caráter humanitário, certo? Do que questões de caráter belicoso propriamente dito. A ONU é acusada de não conseguir impedir que conflitos se iniciem e de, depois de iniciados, que esses conflitos cessem. A ONU não consegue fazê-los parar de maneira rápida e eficaz. Posso lhe citar vários, mas eu chamaria a atenção para a crise que ainda assola a Síria. Por que, Newton, que a ONU tem tanta dificuldade em fazer com que esses conflitos venham a cessar? Por um motivo bem simples, pessoal. Porque quando esses países que hoje fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU foram beneficiados, eles eram o top do que havia de mais moderno naquele momento. Eram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a China vem entrando depois, por outras razões que depois a gente pode até comentar. Esses países representavam sim o poder naquele momento. Mas com o passar do tempo o mundo sofre mudanças. Passamos pela Guerra Fria, hoje discutimos a respeito de um mundo multipolar, unipolar, globalizado. E hoje, essa estrutura do Conselho de Segurança, ela mostra quão engessada é a tomada de uma decisão dentro da ONU. Eu citei o caso da Síria por um motivo bem simples. No caso sírio, eu recentemente tive, de um lado, os interesses norte-americanos, certo? E de uma União Europeia, que tinha o interesse de invadir, o desejo no petróleo sírio principalmente. E do outro, eu tive o poder russo, uma base militar dentro da Síria, a tentativa de criação de um gasoduto Rússia, Síria e Irã. Newton, mas são 3 contra 1, lembrando que o posicionamento da China também foi contrário à invasão. São 3 contra 1, só que a Rússia usa aquele poderzinho que tinha bem aqui, ó, que é o poder de veto, impossibilitando uma tomada de decisão. E detalhe, eu estou falando da Síria, a gente quase nesse instante falou de Nobel da Paz, lembra do Nobel de 2013? OPAC, Organização para a Destruição de Armas Químicas? Pois é, foi premiada por conta da questão do uso do sarin na Síria, uso de armas químicas, as mesmas daquela invasão do Iraque. Newton, como é que essa aula, que está me parecendo chata, ela cai dentro de uma prova? Pois vamos lá. Isso aqui você já viu. Com relação ao papel representado pela Organização das Nações Unidas, opa, uma questãozinha aqui sobre ONU. Assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A atual estrutura institucional das Nações Unidas reflete exatamente seus ideais de simetria. Quando você fala de simetria, dá uma ideia de equilíbrio. Eu vou forçar um pouquinho. Dá uma ideia de igualdade. Simetria de poder. Usando aqui a minha tradução chula, igualdade de poder. E para isso nós vamos usar o Conselho de Segurança da ONU. Porque eu falei que esse Conselho de Segurança tinha 15 países, mas 5 eram permanentes e 10 eram rotativos. A começar pelo tempo, os 10 passavam 2 anos por lá. Tinham direito a voto, só um V, mas não tinham direito a veto. Concorda comigo? Aqui no caso, tem direito a voto e o voto negativo se torna veto. Eu posso dizer que eles aqui, eles têm uma simetria de poder? Não. Portanto, o item A é um item falso. Tá ok? Beleza. Segundo ponto. Segundo ponto. Item B. A ONU tem na busca da paz e da segurança internacionais uma de suas finalidades essenciais. Até aqui, pessoal, verdadeiro. Lembre que ela surge no contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, logo após a derrota dos países do eixo, né? A ONU surge no contexto de instalação do Tribunal de Nuremberg, após, né, as bombas atômicas, até aqui verdadeiro. O que foi decisivo para impedir a multiplicação de conflitos locais e regionais. Meu amigo, estes conflitos só aumentam. Recentemente nós tivemos conflitos na Líbia,
guerra civil no Haiti, conflitos na Síria, movimento separatista na Ucrânia, fundamentalismo na Nigéria, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque. Nós temos uma série de conflitos que, quando se iniciam, se tornam mais complicados de serem acabados. Então, aqui, a questão peca quando ela começa bem, dizendo que a ONU tem como finalidade essencial manter a paz e a segurança, mas acaba mal quando diz que foi decisiva para impedir a multiplicação daquilo que se multiplica, que são conflitos. Portanto, o item B, assim como o item A, também é um item falso, tá ok? Item C. Depois do fim da Guerra Fria e da ascensão de George W. Bush ao governo dos Estados Unidos, a ONU se fortaleceu profundamente. E, diferentemente do que ocorria antes, transformou-se num único, passar minha colega barra para cá, transformou-se num único polo de poder mundial. Eu não vou nem discutir essa questão do único polo de poder mundial. Vou nem discutir, porque eu tenho fonte de poderio econômico, fonte de poderio diplomático, fonte de poderio político. Vou nem discutir. Eu vou aqui para o erro grosso da questão. George W. Bush. Eu falei agora há pouco que o Obama foi premiado com o Nobel da Paz em 2009, mesmo estando atolado em 2 conflitos que foram começados pelo seu antecessor, que era quem? George W. Bush. Ali por volta de 2001 a 2009, o George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos, não era assim? E foi justamente naquele período de setembro do ano de 2001, lembra disso? O atentado ao WTC, ao World Trade Center, as Torres Gêmeas. Pois bem, galera, em 2001 eu tenho a invasão do Afeganistão, e ainda com a justificativa de correr em perigo em busca de armas químicas, grande parte dos membros da milícia Talibã, da rede terrorista Al-Qaeda, poderia encontrar subterfúgio no Iraque. Eu invadi o Iraque em março de 2003. Detalhe, sem o consentimento de França, sem o consentimento de Rússia e sem o consentimento de, me perdoe aqui, China. Nilton, mas não são países que têm direito a veto? São. Então eu passei por cima do Conselho de Segurança da ONU. Passar por cima desse Conselho de Segurança permanente, pessoal, será que ele fortalece realmente, profundamente a Organização das Nações Unidas? Não. Portanto, o item C também é um item falso. É um item incorreto. Tá ok? Vamos lá? Migrar para a próxima página. A ONU, criada em um momento bastante distinto de hoje, ali, 1945, a transição, né, da Segunda Guerra para a Guerra Fria, assiste pressão por reforma institucional para agregar mais legitimidade política ao sistema multilateral de segurança coletiva. E que tipo de pressão? O tal do G4. O grupo dos 4 países formados por Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que pressiona por uma reforma naquilo que eu vou chamar de G5, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Uma reforma que poderia transformar o G5 até em G11, caso nós conseguíssemos também o apoio e participação de mais 2 países da África, juntos ao projeto de G4. É claro que esse projeto não é unânime. Conta, inclusive, com outro grupo, que eu aconselho que vocês pesquisem por causa do tempo, chamado de Unidos pelo Consenso, que são contrários à reforma sonhada aí pelo G4. Tá ok? Massa. Então o Nilton sofre essa pressão por reforma? Sofre. Para agregar mais legitimidade, decisões de caráter mais confirmativo, política ao sistema multilateral, cuja decisão é tomada por vários pontos, vários lados, de segurança coletiva. É justamente essa a proposta do G4 e é justamente essa a resposta da questão. O item D de dado. O item E diz assim: o Brasil se desligou da ONU. Paro bem aqui e já não tento mais ler a questão. Por qual motivo? O Brasil faz parte da ONU, é um dos seus 193 signatários e hoje o Brasil é um dos 11 dentro da instituição que alega não ter nenhum tipo de rusga com ninguém. Não sei se você lembra. Recentemente a ONU foi palco de
O certo entreveio entre a diplomacia brasileira e a israelense. Não sei se o professor Trigueiro falou disso quando falou de Copa do Mundo, mas o Brasil alegou ser desproporcional àqueles ataques que Israel praticava à faixa de Gaza. A diplomacia israelense alegou dizendo que o Brasil não sabia do que estava falando e que desproporcional era levar de 7-1 em uma Copa do Mundo. Lembra disso? O Brasil ainda faz parte, mantém relações com Israel, mesmo depois dessa rusga, mas o item já começa grosseiro realmente, tá ok? Pessoal, espero que você tenha gostado, falei muito de Sobral no começo, fiquei encantado realmente com o público que lá me recebeu, eu e os outros professores, eu estou nem aí, mas essa resolução é para você que está desde do Rio Grande do Sul até o Acre, tá ok? Você tem toda a condição de ter uma aprovação facilitada em qualquer prova que você venha fazer, que contenha essa parte de estudo contextualizado, tá ok? Um grande beijo para você, tudo de bom, boas provas e sucesso, que é só isso que você merece junto com a gente, tá ok? Tchau!